E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre organização de currículo. Olha só que oportunidade que a gente vai ter agora de fazer um currículo legal para bora logo conseguir um emprego. Vem comigo! Bom, galerinha, como que a gente começa a construção de um currículo, tá? Na base, os dados principais que a gente tem, em destaque o nosso nome, tá? A gente vai colocar o nosso nome, o endereço, o telefone para contato, tá? De preferência, um contato fácil e rápido com a gente. É, a gente precisa colocar CPF, RG, a gente precisa falar o número de calçado que a gente tem, a roupa que a gente usa, né? A numeração, não é necessário. Até porque, nesse tipo de entrevista, quando a gente vai participar da entrevista, provavelmente a recrutadora vai perguntar. E aí a pessoa que vai perguntar, ela então anota isso à parte. Então não é necessário colocar isso no currículo, até por uma questão mesmo de preservação, de segurança da gente, tá? Depois, então, é imprescindível que a gente coloque o objetivo que a gente quer com aquele emprego, tá? Qual área de atuação a gente vai querer? Ah, Patrícia, mas eu estou desempregado, pode ser qualquer coisa. Mas qualquer coisa não enche barriga. Qualquer coisa não dá oportunidade. A gente precisa deixar claro para o recrutador aquilo que a gente está esperando da organização. Então, primeiro, a gente precisa organizar esse objetivo, tá? Ah, Patrícia, mas eu tenho uma vasta experiência na rede hoteleira, na área administrativa, eu tenho conhecimento na segurança, eu tenho cursos diversos. Então, o que eu vou focar, Patrícia? Eu vou focar para aquela área que eu estou querendo, tá? Então, eu canalizo o meu currículo e as informações que eu vou passar referente exatamente sobre aquela vaga. Então, eu quero uma vaga de porteiro, por exemplo. Então, o que eu vou canalizar? As experiências profissionais que eu tenho como porteiro. Ah, Patrícia, mas eu nunca trabalhei como porteiro, mas é o meu sonho. Então, o que eu vou destacar? A formação, eu preciso de um curso de vigilância, eu preciso ter porte de arma, a empresa vai precisar vigilância patrimonial, vigilância por monitoramento. Como que é tudo isso? Então eu canalizo através das formações que eu tenho, tá? E quando eu for falar da experiência profissional, galerinha, eu tenho que colocar exatamente, por exemplo, eu trabalhei de balconista. O período que eu trabalhei de balconista foi de abril de 2010 a novembro de 2015. Se eu trabalhei nesse período de balconista, quais foram as atividades que eu desempenhei como balconista? Ah, Patrícia, eu atendia balcão. Ah, legal. Mas você fazia a limpeza do local? Você fazia banco? Você organizava o estoque? Você fazia pagamento, recebimento de mercadoria? O que mais que você fazia como balconista? Por quê? Precisa ficar bem claro o que é uma balconista para essa empresa e o que é uma balconista para a empresa que você está pleiteando um lugar. Porque às vezes as competências, né, os conhecimentos técnicos que você vai ter são diferentes para cada lugar, independente da função ser a mesma, tá? Então a gente precisa atrelar e focar nisso. E também os comportamentos, as competências comportamentais. Então, como a gente vai falar isso? Dentro do nosso objetivo, a gente pode colocar as nossas competências de uma maneira a vender a gente como um produto. Então, lá em cima, a gente coloca, então, no cabeçalho, nosso nome completo, endereço, telefone. Do lado, o objetivo que eu quero, por exemplo, atuar na área administrativa contábil. As formações, né, que eu tenho de acadêmicas. Então, eu concluí uma pós-graduação, eu preciso colocar a graduação? Preciso. Eu terminei o ensino médio, eu preciso colocar se eu fiz uma graduação? Não, aí eu não preciso colocar o ensino médio, eu coloco a última formação. Só que se uma é dependente da outra, então eu preciso colocar. Por exemplo,
eu sou formada em psicologia, então eu coloco lá psicóloga. Eu tenho uma pós-graduação em quê? Eu tenho uma pós-graduação em recursos humanos. Então, isso vai me diferenciar e destacar a minha formação acadêmica, tá? E outros cursos que forem relevantes para aquela área de atuação. Depois eu vou colocar as experiências relacionadas à administração contábil, tá? Então não adianta eu colocar que eu tenho uma faculdade em psicologia e eu não tenho nenhuma experiência em contabilidade, por exemplo. Se eu colocar que eu tenho uma formação em psicologia e não destacar aquilo que eu faço como contadora ou na área contábil administrativa, não vai funcionar. Então, tudo que eu tenho é ter um casamento entre o objetivo, a minha formação acadêmica e as minhas experiências profissionais. Ah, Patrícia, eu nunca trabalhei, o que eu faço? Destaca seus trabalhos voluntários, seus trabalhos de escola, onde você fez parte de um grêmio estudantil, onde você fez parte de um grupo como Lions, como Rotary, ou alguma atividade em grupo que você desenvolveu, como alguma feira, alguma situação dentro da escola que te destaca e dá para entender as suas competências comportamentais, como trabalho em equipe, liderança, flexibilidade, enfim, várias situações. Então, essa é a minha dica para o currículo de vocês. Não deixem de atualizar o currículo sempre, tá? Porque fica mais fácil quando uma vaga surge, você já encaminha. E no máximo 2 páginas, galerinha, tá? Sempre 3 ou 4, as últimas 3 ou 4 profissões que você teve, tá? E dá destaque às atividades que você teve, as conclusões, né? Eu fiquei tantos períodos e eu fiz tais atividades como tal função, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like aqui. Tchau, tchau!